bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que vontade de dar aquele abraço carinhoso em você, desejando a você muita alegria, muita paz, muita vida e muita saúde. E por falar em vida e saúde, é claro, já está no ar aquele que é o seu programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca registrada. Eu repito isso porque é uma verdade. A união aqui no Vida e Saúde, sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui fé e medicina caminham junto, gente. E quem ganha com tudo isso é você. Sabe por quê? Porque a gente conhece como funciona o nosso corpo. E quando a gente conhece, com as informações que a gente recebe, a gente se cuida mais e melhor. Deveríamos, pelo menos, né? Nos cuidarmos mais e melhor. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Danilo Villagelin. Ele é médico endocrinologista, aceitou o nosso convite para falar desse tema, gente. A tireoide. Essa glândula importante que nós temos aí, responsável por N situações do nosso organismo. E a gente vai ver, ela fica doente? Como? Por quê? E quando fica doente, tem tratamento, alimentação, os cuidados, tudo isso nós vamos aprender hoje. Portanto, vai ligando para o seu vizinho, vai ligando para a sua vizinha, o doutor já está aqui. O tema você já sabe, é o nosso compromisso de levar informações às pessoas. E você pode participar aqui do programa. Como? 0800 777 0021, 0800 777 0021. Telefone fixo 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ou e-mail vidasaude@rs21.com.br. A nossa super produção, é claro, preparou uma matéria sobre tireoide. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Danilo sobre o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos, vai ligando, minha gente, e vamos à matéria. A tireoide é uma glândula que fica localizada na frente da laringe. Ela exerce importante função no corpo humano. Então, a tireoide está ligada ao metabolismo do corpo todo. Ela, na verdade, ela tem função no organismo inteiro. No cérebro, no pulmão, no coração, no osso, né? Ela é responsável pelo metabolismo do nosso corpo todo. Tamanha a importância dessa glândula. Quando a tireoide não está funcionando adequadamente, pode liberar hormônios em excesso ou em quantidade insuficiente. A doença mais comum da tireoide é a doença autoimune. O que é isso? É uma desregulação do nosso sistema de defesa, onde por um defeito, geralmente genético, o nosso sistema de defesa interpreta que aquela glândula, ou melhor, que algumas partes dessa glândula são estranhos. E aí começa um processo inflamatório contra isso. E aí dessa doença autoimune a gente tem mais comumente o hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona pouco, mas também a gente pode ter o hipertireoidismo, quando a tireoide funciona muito. Pouco se ouve falar sobre o câncer na tireoide, isso porque ele é assintomático, ou seja, não apresenta sintomas. O câncer de tireoide não é comum, mas não é extremamente raro, tá? Ele está presente aí em algumas descrições, 5% da população e tudo. Mas o que a gente tem de bom? Em 90% dos casos de câncer de tireoide é chamado de carcinoma diferenciado, que o prognóstico é bom, é muito bom. Então, mesmo que não se faça um diagnóstico tão precoce, né, a gente consegue uma sobrevida muito, muito boa. O câncer na tireoide é mais frequente nas mulheres, entre 20 e 50 anos. Toda doença da tireoide, ela é mais comum na mulher do que no homem. Então, os nódulos também são mais comuns nas mulheres e com o envelhecimento. Parece fazer parte do envelhecimento o aparecimento de nódulos. E o câncer de tireoide também, ele vai pelo mesmo comportamento. Segundo a endocrinologista, o tratamento depende do caso e do paciente. A medicina não existe, né, uma regra para todos, mas vamos falar assim, que na grande maioria das vezes a gente tem o que como tratamento do câncer de tireoide? A retirada total da glândula, que a gente chama de tireoidectomia total. Dependendo do câncer, do tipo do câncer que a gente encontra, do tamanho desse tumor e de acometimento de linfonodos ou não, a gente encaminha esse paciente para uma terapia com radiodo.
faz parte do tratamento do câncer também. E ainda assim, em determinados casos, a gente na reposição hormonal, a gente tem que fazer uma dose um pouquinho maior para manter os valores hormonais baixos. Então, o tratamento, em geral, se dá desse modo. Aí, portanto, a matéria é muito bem feita, muito bem ilustrativa para darmos início ao nosso bate-papo, porque agora sim eu quero agradecer de coração a nossa médica, a nossa profissional que participou dessa matéria, mas ele está aqui, gente, o doutor Danilo Villagelin, ele é médico endocrinologista, aceitou o nosso convite para falarmos, para explicarmos, para adentrarmos aí no tema, para entendermos bem o assunto tireoide. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Muito obrigado, Frei, eu fico muito contente de estar aqui. E tenho certeza. Quem está contente, doutor, quem está contente, sim, eu imagino a alegria da dona Ana Luísa, que é a mãe do doutor Danilo aqui. Um beijo, dona Luísa, que Deus abençoe a senhora. Que é fã de carteirinha do Vida e Saúde, que Deus abençoe a senhora, viu? E aproveitar e mandar um abraço. Quem é a Lívia? Quem é o Danilo, puxa saco, né? O Bernardo e o Fernando, doutor. Minha esposa e meus 3 filhos. Então, todo mundo, Lívia, Deus abençoe, parabéns pelo maridão aqui, né? E ao super Danilo, o Bernardo e o Fernando. O Fernando tem que idade? 1 ano e 3 meses. O Danilo? Quase 7 vai fazer. Quase 7. E o Bernardo, 3 anos e meio. 3 anos e 1. Fernando, 3 anos e 3 meses e 1 ano e 3 meses. Nossa, que maravilha. Uma família inteira acompanhando. Deus abençoe e parabéns para todo mundo aí. Doutor, a gente viu na matéria aqui, doutor, assim que... a tireoide está aqui, nessa região do pescoço. Sim, nessa região fica aqui, onde está a gravata aqui. Onde está a gravata, doutor. Assim, não é esse pomo que a gente tem aqui chamado pomo de Adão? É um pouquinho mais embaixo. Um pouquinho mais embaixo. Abraçasse essa região. Quando a gente coloca o dedo, doutor, assim, a gente pode aqui também está aqui, o senhor está de gravata, doutor, com esse clésima aqui, a gente sente ou não no toque do dedo, assim, doutor? Sim, a gente pode palpar a tireoide, existem técnicas para fazer isso. Durante o exame físico é preconizado a gente palpar a tireoide. Não precisa ser só o endocrinologista palpar. Okay. O médico clínico geral pode palpar e deve palpar a tireoide. Ok, o profissional. Agora, doutor, eu fico imaginando assim, algumas brincadeiras que as pessoas têm de apertar o pescoço, que não deve fazer, enfim. Ao fazer isso, doutor, assim... Eu estou amassando a tireoide? Não tem problema. De amassar a tireoide, isso não vai acontecer. Vai ter uma cápsula que a protege, não tem problema. Entendi. Quer dizer que a gente viu ali que é responsável pelo equilíbrio do quase todo o metabolismo, doutor? Sim, a tireoide é uma glândula muito importante no nosso corpo. Ela faz parte do sistema endócrino e ela produz um hormônio. E esse hormônio que vai regular nossas funções. Isso acontece desde o nascimento, até antes do nascimento, acontece desde a barriga da mãe, acontece até o envelhecimento. Ela é responsável por isso. É o equilíbrio dos hormônios, doutor? Assim. Sim, o equilíbrio dos hormônios. Agora, a gente viu na matéria aí da doutora, assim, que tem situações que precisa retirar a tireoide, né? O que acontece se a gente precisa, se é um hormônio que equilibra o metabolismo, enfim, responsável por esse equilíbrio, o que acontece quando a pessoa tira? Nós vamos precisar repor esse hormônio, porque o indivíduo vai começar a sentir falta dele. E a ausência do hormônio tireoidiano é o que a gente chama de hipotireoidismo, é a falta do hormônio tireoidiano. E qual é o principal hormônio, doutor? Assim, é o iodo, sei o que é? A tireoide produz 2 hormônios, o T4 e o T3. T4 e T3. Uma proporção de T4, que na periferia, nos órgãos, vai virar T3, que vai ter ação nos vários órgãos do nosso corpo. Então, quando a gente faz um exame, um hemograma, doutor, assim, que de repente tem que dar o T4, T3... Esses são os hormônios tireoidianos. Olha que interessante. E o hormônio que comanda todos esses é o TSH. O TSH. E serve para quê no organismo todo? Quando a gente fala que regula, mas como é que a gente pode entender esse regulação aí do, né? O que ela faz? Por exemplo, no sistema circulatório, ela é responsável por comandar a frequência cardíaca. Caso você tenha excesso de hormônio tireoidiano, você tem um aumento da frequência cardíaca. Quando tem falta de hormônio tireoidiano, você tem uma diminuição da frequência cardíaca. Entendi. O trato intestinal, motilidade do intestino. O sistema nervoso, agitação, depressão, ansiedade, insônia, isso tudo ela ajuda a controlar. Olha o excesso e a falta vai interferir nessa região. Ô, doutor Danilo, então quer dizer que assim, a pessoa que um médico, por exemplo, cardiologista que cuida do coração, ele vê que de repente lá tem uma taquicardia, tem uma arritmia, etc. Então ele pode também pedir um exame de sangue para ver como é que está a tireoide? Não só pode, como deve. Deve, né, doutor? Assim. Algumas causas de arritmia são causas por excesso de hormônio tireoidiano. Entendi. E isso vai na corrente sanguínea, vai metabolizando tudo, vai fazendo esse equilíbrio, né? Por que a gente vê assim, as mulheres sofrem mais, doutor? Porque a principal causa de doença tireoidiana é a doença autoimune. O que é a autoimunidade? É o seu corpo estar produzindo alguma substância contra ele mesmo.
E o que acontece? A tireoide é uma glândula muito afetada por essa autoimunidade, então leva a disfunções tanto ao hiperfuncionamento ou mais frequentemente ao hipofuncionamento, que é o hipotireoidismo que a gente comentou. E a doença autoimune acontece mais em mulheres do que em homens. Agora, doutor Danilo, você falou assim que é a diminuição chamada hipo abaixo, né? A superprodução hiper, né? Correto. Então a gente sabe assim, né, na tireoide. Agora, o que causa essa hipo e essa hiper? Está desregulada, falta de calibramento, aí, doutor, falta de alimento, o que é estresse, o que causa essa diferença, doutor? Frei, ótima pergunta. Existem várias causas que podem levar ao hipertireoidismo e tanto ao hipotireoidismo. A primeira delas, tanto para o hiper como para o hipo, é a doença autoimune. Nós temos, por exemplo, se a gente fizer uma cirurgia, retirar a tireoide, como a gente estava comentando, isso vai ser uma causa de hipotireoidismo. Outras causas de hipertireoidismo são a presença de nódulos que tornam-se funcionantes. A gente pode envelhecer, formar nódulos e esses nódulos aumentam a função por conta própria. Entendi. Agora, doutor Danilo, assim, vamos falar um pouquinho do hipotireoidismo, né, doutor? Eu como sacerdote, assim, muita gente dizia, ai, Frei, reze por mim, eu estou com tireoide. Graças a Deus, né? Que tá, Sim, todo mundo tem, né? De repente ela quis se expressar que tem hipo ou hipertireoidismo. O que acontece quando, de repente, faz um exame, esse T4 e T3, enfim, está lá descompensado, alterado e está diminuindo? Ou seja, o que acontece com o corpo? Vai inchar? O que acontece? Se a gente imaginar que a falta do hormônio tireoidiano, então o hipotireoidismo vai ser caracterizado por cansaço, desânimo, fraqueza, depressão. O hipo? Abaixo. Abaixo. Sonolência, tendência à bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, o intestino mais constipado, a pele mais seca, cabelo quebradiço, queda de cabelo, unha mais fraca. Ih, doutor, para, doutor. Gente, alguns sintomas assim, agora não é... Tudo isso também pode se mesclar, se confundir com outros sintomas. Então, né? Doutor, por favor, né? Mas agora do hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio tireoidiano. Você vai ter taquicardia, tremor, sudorese, agitação, dificuldade de concentrar, insônia, irritabilidade, perda de peso, pode ter tendência a ter diarreia. Entendi. Isso é o hiper, né? Hiper, o excesso de hormônio tireoidiano. Tem gente que reclama assim, a pessoa diz assim, estou com edema, estou inchada, eu estou inchada, assim, a minha tireoide está descompensada. Isso acontece, doutor? Pode acontecer, Frei, mas é uma pergunta muito interessante que o senhor fez. O que acontece? Os sintomas da tireoide não são sintomas exclusivos. O hipotireoidismo, se a gente for perguntar para a população geral, muitas pessoas vão estar cansadas, desanimadas, com fraqueza. Comum. Mas nem todas elas têm hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Então não são sintomas patognomônicos, não são sintomas específicos, são sintomas gerais que a gente fala. Agora, doutor, assim, de repente, assim, muita gente já fez o exame de sangue e está lá o exame guardadinho, está no computador, está lá, e vai correndo lá ver se tem o T4, o T3 ali, assim. Tem alguma numeração para dizer, olha, de tanto a tanto, mais ou menos, está equilibrado, doutor? O exame mais sensível para a gente ver a alteração da função tireoidiana é o TSH. TSH. Ele que comanda o funcionamento da glândula. Então, esse seria o primeiro exame a gente pedir. Se tiver alguma alteração para mais ou para menos, a gente pode falar em hiper ou hipotireoidismo. Agora, existem alguns valores, doutor, assim para a pessoa ficar em casa? Porque ela vai conferir, doutor, a pessoa já está conferindo em casa o resultado do seu hemograma. Sim, existem alguns valores, mas eles variam de laboratório para laboratório. Então, é sempre olhar o range, o valor de referência do exame, para a gente ficar tranquilo. E é importante, assim, porque é o equilíbrio. É como aquele prumo, né, doutor, assim, do construtor, né, aliás, tamanho de trabalho, nossos parabéns aí a todos os trabalhadores, de todas as áreas, mas o pedreiro, o construtor, assim, tem aquele prumo que vai fazer o equilíbrio aí, a regular. A tireoide é isso? Exatamente, ela conduz otimamente, assim, ela é super... Agora, doutor, esse fator que a gente vive assim, nessa correria, nesse estresse, nessa carga emocional, são os medos, né, esses traumas que a gente vive no dia a dia, isso também altera, doutor? Altera, sim. É uma coisa que a gente não consegue quantificar. O estresse é uma coisa que não dá para dosar no laboratório quanto você está estressado. Mas, com certeza, isso mexe no sistema imune que vai deflagrar essa autoimunidade que a gente estava comentando. A gente viu aí que o desenho, não sei se o diretor pode colocar o desenho da tireoide aí para a gente, só o desenho, enfim. Ali, está na tela aí, pode colocar, lá, ó, é uma forma de uma borboleta, um pássaro voando, enfim. O que acontece de um lado, acontece do outro, eu posso ter um problema de um lado que tem algumas consequências e do outro ter consequências, ou simultâneo, doutor, o que acontece aí? Então, se a gente for ver o desenho que está na tela, a tireoide lembra uma borboleta. Ela é composta pelo lobo direito, o lobo esquerdo é essa região intermediária que a gente chama de istmo. Tá. E um problema acontece com um, afeta toda ela ou como é que é? Você pode ter presença de nódulos de um lado e ter outro lado funcionando normal, por exemplo.
E aí vai alterar também, doutor? Ou seja... Sim, pode alterar o funcionamento dela ou pode estar normal, isso depende. Entendi. Então esse é o desenho, tá? Bem aqui embaixo do famoso pomo de Adão, ou como é que é? O gogó também que a gente fala, né? O famoso gogó, tá um pouquinho mais abaixo. Ela é palpável, enfim, mas é o especialista que vai fazer. Então, mas para a vida das dúvidas, evite apertar aí, porque, enfim... Agora, doutor, assim, o pescoço incha? Alguma coisa assim ou não? Quando está com um problema, é a primeira coisa... eu lembro, doutor, assim, que eu vi algumas fotos, me preparando para um programa de hoje, algumas pessoas que têm um calombo aqui, no, é o bócio, né? O bócio. Isso também é problema de tireoide ou é outra coisa? Sim, isso é problema de tireoide. Hoje a gente tem menos frequentemente, mas o bócio era muito comum no Brasil se a gente pegar 50, 60 anos atrás. Certas regiões do país, principalmente mais para o interior, a gente tinha carência de iodo. Entendi. E iodo é matéria-prima para o hormônio tiroidiano. Então é comum a gente ver aquelas pessoas grandes, aquele bócio. O bócio é sinônimo para aumento do volume tiroidiano. Entendi. Aí seria o hiper? Não necessariamente. Pode ter a função tiroidiana normal, mas ela está aumentada. Eu posso ter uma tireoidite? Posso ter também, doutor? Pode ter. A tiroidite é o sinônimo para uma inflamação tiroidiana. Entendi. Ela pode ter origem viral ou pode ter origem autoimune ou bacteriana. Essa aí o tratamento para isso? Depende da causa. Geralmente, a mais comum delas é a tiroidite autoimune, ou tiroidite Hashimoto. Entendi. É a doença autoimune que a gente tinha comentado no começo do programa, onde o seu corpo ataca a tireoide. Nesse ataque leva à disfunção, à perda da função tiroidiana. E isso acarreta o hipotiroidismo. O tratamento para isso é a reposição hormonal. Mesmo que a pessoa... se a pessoa está com hipertiroidismo, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para baixar o nível para ela estar no prumo, doutor? Existem 3 tratamentos para tratar o hipertiroidismo e eles são o mesmo nos últimos 75 anos, nada mudou em relação a isso. Ou você pode fazer cirurgia, ou usar o radiodo, onde você usa o iodo radioativo para destruir essa área da tireoide que está hiperfuncionando, ou você usa as drogas antitiroidianas que a gente tem disponível. Entendi. A nossa amiga, doutor, as pessoas começaram a interagir, sabendo que o senhor está aqui, viu? Se tem alguém nesse planeta, a gente que entende de tireoide, está aqui hoje, viu, gente? É a Silvia Francisca da Silva, lá de Vitória, Espírito Santo. Obrigado, dona Silvia. Um beijo para a senhora, viu? Ela disse assim, a minha filha, diz ela, tem muitos hormônios, ela tem câncer de tireoide, doutora, assim. Irá fazer uma cirurgia, depois da cirurgia ela consegue perder peso, tirando a tireoide, atrapalha em algo na vida dela, no dia a dia dela? Pergunta a nossa amiga Silvia, preocupada aí com a filha que tem câncer da tireoide, doutor. Dona Silvia, boa noite para a senhora. Uma ótima pergunta. A ausência da tireoide, o que a gente vai ter que repor o hormônio que está faltando. Para o resto da vida? Para o resto da vida. Se estiver repondo em doses adequadas, isso não vai levar nem ao ganho, nem à perda de peso. Isso vai levar ao peso estável. Não é a tireoide que vai fazer engordar, desde que esteja tomando o hormônio tiroidiano na dosagem certa. Quando a gente fala, doutor, de tomar o hormônio da tireoide, enfim, é uma cápsula, é uma pílula, é uma injeção, um comprimido? É um comprimido que toma todo dia de manhã em jejum, espera-se 30 minutos depois para se alimentar. Porque é um hormônio, vai ter que tomar o hormônio. Mas assim, tem algumas pessoas que têm alguma restrição de reposição hormonal. E aí, como é que fica? Frei, uma excelente pergunta de novo. O que acontece? Esse hormônio é o hormônio que a gente precisa para desenvolver. Então, dar o hormônio tiroidiano para quem precisa, a gente pode dar até para recém-nascido. Existem algumas condições raras que a criança nasce sem o funcionamento da tireoide que a gente repõe. Isso depois do segundo, terceiro dia de vida, a gente já pode repor esse hormônio e não tem contraindicação nenhuma. Doutora, aqui a nossa amiga Maria Torre de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, é o Brasil, acompanhando o Vida e Saúde, graças a Deus. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Quero saber se a tireoide ataca muito o coração, engorda e se é uma glândula cancerígena. Então, olha, ataca, pode ter excesso de peso e pode ser uma glândula cancerígena. Eu já digo que sim. Mas quem vai dar uma resposta melhor para a dona Maria Torre é o doutor Danilo aqui. Dona Maria, boa noite, então. Ela pode atacar o coração, como que seria esse ataque, entre aspas? Se ela tiver em excesso de hormônio, pode ter taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, eventualmente até arritmias você pode ter. A ausência de hormônio tiroidiano, o hipotiroidismo, pode levar à diminuição da frequência cardíaca. Então, o coração bate com menos força, diminui a frequência dele. Com isso, doutor, você ia completar. Ela pode causar o câncer de tireoide? Sim, ela pode causar. Não é um câncer frequente, mas tem aumentado a incidência nos últimos anos de câncer de tireoide. Mas é um câncer extremamente tratável. O prognóstico dele é muito bom ao longo dos anos. Doutor, o fato de ter um... Aliás, eu vou fazer uma pergunta no próximo bloco, mas assim, o fato de ter um câncer, doutor, assim, como é uma glândula que regula o organismo inteiro,
a tireoide, por que ela tem câncer e se um câncer lá localizado se espalha rapidamente. Tudo isso a gente vai acompanhar e ouvir essa resposta no próximo bloco. Vai ligando, vai participando. Esse é o Vídeo de Saúde, ele é seu, assunto de hoje, tireoide. Vamos para o intervalo, a gente volta só para você.